Olá novamente. No vídeo anterior, nós começamos a aprender sobre a onipotência divina. Agora, nós olharemos para Deus como o Criador e sustentador do universo. Deus Pai é o Criador e sustentador do universo. Deus é Criador do universo. Criar o visível a partir de coisas que não aparecem, ou até utilizando uma linguagem atual, criar a vida da não vida é impossível aos homens. Somente Deus pode fazê-lo. E Deus pode fazê-lo porque Ele é todo-poderoso. E essa doutrina da criação, ela é aceita por fé. Então daí a expressão creio. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós podemos ver o texto de Hebreus 11, 11 versículo 3, Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então aí demonstrado a grandiosidade do nosso Deus Criador. Nós temos ainda a pergunta no Catecismo de Heidelberg, a pergunta 26, é a seguinte: em que você crê quando diz creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? E a resposta: creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo o que neles há, e ainda o sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Ele é também meu Deus e meu Pai, por causa do seu Filho, Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para o meu corpo, minha alma, e que ele transformará em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Tudo isso ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como Pai fiel. Isso não significa que a fé seja contrária à razão, mas que a nossa especulação racional decorre dessa primeira sentença do credo. Uma vez que a Bíblia é a verdade absoluta, a declaração Deus é o Criador é filosófica. A realidade deve ser pensada e considerada como Deus sendo a origem. E isso vai afetar a forma como nós entendemos a ciência. O cristianismo bíblico não teme pesquisas científicas, já que acredita, que a ciência é o estudo daquilo que foi criado por Deus. E nada jamais vai ser descoberto que contraria as Escrituras. Bom, Deus não apenas cria, mas também sustenta o que criou. O fato dele ter criado define ainda que nós pertencemos a ele. E o que isso significa? Que nós não somos donos do nosso nariz, não pertencemos a nós mesmos. E nós não conseguimos andar sozinhos. Nós não somos autossuficientes. Na verdade, nós dependemos de Deus, nós dependemos dele. Nós não podemos olhar para as nossas conquistas, para a nossa titulação ou o nosso patrimônio e pensar simplesmente, eu fiz. Se uma pessoa achar que ela é quem faz as coisas em sua vida, o que vai acontecer é que ela vai buscar um mérito próprio. Ou seja, ela não está dando glória a Deus, a glória que é devida a Deus. Ela vai, então, prosseguir de uma forma errada. E nós não podemos seguir assim, sem dar a devida glória a Deus e caminhar de forma saudável na nossa vida cristã. Então, nós crermos em Deus como Criador é também nós dizermos que nós cremos em Deus como fonte de toda boa dádiva, e isso é a base da verdadeira adoração a Deus. Quando nós olhamos lá para Apocalipse, nós temos lá os 24 anciãos que se prostram diante de Deus e oferecem a Deus adoração, e isso vai ser dado a Deus, dizendo que Deus é o Criador. Nós encontramos essas verdades na palavra de Deus, como por exemplo o Salmo 100, versículo 3, que diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Ou o texto que eu mencionei, de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, tudo isso apontando para essa verdade, o Deus Criador que sustenta aquilo que criou. Esse importante servo de Deus, teólogo e reformador João Calvino, ele dizia que antes mesmo de compreender a doutrina da salvação, é muito importante, nós precisamos saber que Deus é o Criador e soberano, todo-poderoso. E aí ele diz isso que nós temos aí nesse slide. Pois até que os homens sintam que tudo devem a Deus, que são assistidos por seu paterno cuidado, que Ele é o autor de todas as coisas boas, daí nada se deve buscar fora dele, jamais se lhe sujeitarão em obediência voluntária. Então, dada a importância dessa noção de compreender Deus como Deus Criador, soberano e todo-poderoso. Resumindo, a vida cristã ela exige, essa noção de um Deus grandioso. Deus é Senhor e não servo. Nós não podemos decretar, porque é Ele quem decreta. Nós não podemos exigir nada dele, porque é Ele quem dá as ordens. Então, quando nós iniciamos a nossa vida cristã, parte daí, né? Iniciamos de fato a nossa vida espiritual quando admitimos que não há Deus tão grande como o nosso Deus que criou o céu e a terra. Nós damos glórias a Ele, nós reconhecemos que não somos nós que fazemos, mas sim é Ele quem faz. Nossa vida não é o registro das nossas façanhas, mas sim o registro das grandes obras do nosso Deus. Então é isso, algumas pessoas, elas olham para o credo e não desfrutam das preciosas verdades que estão contidas nessa declaração. O credo pode e deve ser declamado como um reconhecimento amoroso de quem Deus é, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então, essa realidade que nós encontramos no credo, e nós não pensamos em Deus apenas no passado, como lá no relato de Gênesis, como Criador, mas nós consideramos como dono das nossas próprias vidas, Deus soberano, que hoje recebe a gratidão, a nossa gratidão e a adoração. E qual seria a relação então desse estudo com o ato de profissão de fé, que é a cerimônia ali para a admissão de membros da nossa igreja? Bem, na profissão de fé, uma das perguntas que podem ser feitas ali, que o candidato deve responder, é justamente nesse sentido. Você crê em um único Deus verdadeiro, Pai, o qual do nada fez o céu, a terra e tudo que neles há, e os mantém governando todas as coisas? E daí a pergunta, nessa direção, se realmente se crê nesse Deus verdadeiro revelado na palavra de Deus. Se você se interessar em conhecer mais sobre esse tema, nós recomendamos então o curso Criação e Queda. E ele está disponível na plataforma de cursos da nossa igreja. Você pode acessar o curso pelo link ou ainda apontando aí para esse QR Code o seu dispositivo, e ele vai te levar diretamente lá para a página do curso, onde você pode matricular-se para se aprofundar então nesse assunto, fazendo esse curso Criação e Queda, um curso gratuito que a nossa igreja disponibiliza. Nós lembramos ainda que se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar alguma mensagem, aí na página do aluno você tem essa aba P&R, você pode mandar a sua pergunta ou fazer um comentário. Essa pergunta vai se procurar responder essa pergunta, e lá no painel do curso tem lá o campo Perguntas e Respostas. Você pode ter acesso então às perguntas que foram feitas, as respostas e também as mensagens. Essa é uma forma de nós termos essa interação nesse curso online.
atividades, nós temos recomendado a memorização do Credo Apostólico, e isso é importante para que você possa desfrutar de uma forma mais profunda, né, das verdades contidas nesse credo. Então memorize aí a primeira declaração do Credo Apostólico sobre Deus, o Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós temos ainda lembrado que é muito importante você marcar a aula como concluída. Não deixe de marcar essa aula como concluída, né, depois de passar pelo estudo, para que depois, né, você dando andamento em cada aula e marcando como concluída, chegar no final do curso, você poder baixar o seu certificado, e isso é importante para que você possa então ter aí o seu certificado. Se Deus nos permitir, nós nos encontraremos na aula seguinte, o Credo Apostólico e a Salvação. Então é isso, que Deus te abençoe. Espero encontrar você na próxima aula. Que Deus te abençoe na paz do nosso Redentor.